Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como é que é? Hoje nós vamos falar sobre as eleições nos Estados Unidos. Essa semana foi bem agitada, tivemos o atentado ao Donald Trump no sábado, Joe Biden testando positivo para a Covid e outros eventos, e a gente vai falar hoje o que muda nas eleições americanas após as últimas reviravoltas. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a Lúcia Guimarães, que é colunista do jornal. Lúcia, seja bem-vinda ao Como é que é? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite. Eu já queria começar a nossa conversa pedindo para você explicar para a gente o que muda, né? Como eu falei, tiveram vários eventos durante essa semana. O que muda nas eleições dos Estados Unidos após essas reviravoltas? Esse festival de previsões que começou 1 hora depois do tiro, no sábado, eu acho que não é viável, entendeu? Tem alguma coisa pode mudar, deve mudar por causa da tentativa de assassinato do Trump. Mas quem diz que sabe o que desculpa, eu não levo a sério. Porque tem vários fatores, por incrível que pareça, está um pouco cedo. A questão das pesquisas, o ecossistema de coleta de pesquisa está ficando cada vez mais desafiador para os pesquisadores, entendeu? Porque as pessoas estão vivendo em bolhas de informação. Tem uma série de fatores, eu não sou especialista em estatística, que hoje criam vulnerabilidade para as pesquisas. Então, é o seguinte, alguma coisa deve mudar. Não existe um precedente numa campanha política americana de um candidato levar um tiro e o outro está sendo esfaqueado nas costas pelo próprio partido que pede para ele cair fora, entendeu? Então, esse é um cenário completamente novo e eu não vou me arriscar a prever. Sim. O que o atentado... O que se sabe, né, sobre esse atentado no sábado? Já sabe qual foi a motivação e o que levou essa falha do serviço secreto? A questão da motivação, o FBI diz que não sabe. Agora, tem todo um indício de doença mental pelas pesquisas que ele fez online. Ele estava pesquisando os democratas, ele estava pesquisando datas e locais da Convenção Democrata, e ele é um rapaz que foi descrito por um colega de escola, adolescente, que era objeto constante de bullying. Era um solitário que era objeto constante de bullying e que durante debates, que eles fazem debates políticos, né, nas aulas, ele era um raro adolescente que se colocava como conservador contra o resto da turma. Agora, tem realmente uma sugestão de doença mental. Tudo indica que não é uma questão ideológica, um cara que foi treinado, inspirado por alguém. Agora, é interessante que a gente sabe pouquíssimo sobre a assistência médica, para variar, né? Pouquíssimo sobre a assistência médica do Trump. Se fosse o Biden que tivesse levado um tiro, o médico dele já teria publicado vários boletins, tá? A gente sabe muito mais sobre a Covid do Biden do que sobre o tiro que o Trump levou. Agora, todas essas versões que foram mudando, que a gente ouviu desde sábado, como é que o cara subiu no telhado com um rifle, como é que isso aconteceu? Quem viu o cara tem um depoimento assustador que a BBC tomou, que um rapaz viu o cara escalando o muro e ficou gesticulando, pedindo socorro para a polícia local da Pensilvânia e para o serviço secreto durante 3 minutos, entendeu? Então, é um vexame que ele conseguiu apertar o gatilho. Agora, uma pergunta que se pode fazer é por que isso não aconteceu antes, entendeu? Porque o serviço secreto americano, ele está numa espiral meio decadente desde os anos do Obama. Só para dar um background aqui para o nosso ouvinte, espectador, o serviço secreto só foi criado quando o Abraham Lincoln, o grande presidente do século XIX, né, levou um tiro e foi assassinado dentro do teatro. Assim foi fundado o serviço secreto, com o tiro no Lincoln. E o serviço secreto que Hollywood representa, em cenas espetaculares, super treinado, com recursos, sabe, incríveis, esse serviço secreto nasceu do assassinato de John Kennedy, que foi considerado não só uma tragédia, como um fracasso monumental de proteção a um presidente. A partir de 1963, começou esse investimento enorme no serviço secreto, que foi elogiado pela atuação, quando o Ronald Reagan levou um tiro nos anos 80, lembra? Ele não foi assassinado, mas levou um tiro.
e o assessor dele ficou gravemente ferido. E aí, quando chegou nos anos Obama, houve uma sequência de fatos que era problemas de gestão, problemas de politicagem, e eu estou lendo aqui, tem uma lista assim, alguém conseguiu atirar na residência da Casa Branca, teve um escândalo de prostitutas na Colômbia, entendeu? Começou a acontecer uma coisa atrás da outra. Aí quando entra o Trump depois do Obama, o Trump que trata o governo como uma loja dele, quase um cofrinho dele, aí ele começou a usar o serviço secreto para benefício próprio, por exemplo. Ele começou a instalar o serviço secreto em quartos caríssimos de hotel, e o serviço secreto tinha que pagar para ele. Ele, antes de sair da presidência, ele estendeu a proteção do serviço secreto a filhos dele de uma maneira completamente exagerada, entendeu? Então é o seguinte, há mais de 10 anos que há uma espiral de decadência do serviço secreto. E uma outra coisa que a gente não sabe é que, geralmente não se comenta, é que quando o Trump vai para uma área rural da Pensilvânia, como ele foi, tá? Que tem espaços abertos incríveis, o serviço secreto está dependendo da polícia de uma área rural da Pensilvânia. Quantos carros tem essa polícia? De um condado e de outro condado. Quer dizer, ali ficou claro que havia recursos limitados. A questão que eu acho que vai haver investigação, é se eles deviam ter cancelado o comício, entendeu? Eles tinham que ter tomado uma outra providência. Se eles não tinham recurso, eles teriam que ter cancelado o comício. Eles têm coragem de cancelar um comício do Trump? Sim. E, Lúcia, esse atentado do Trump, ele muda o cenário da corrida eleitoral americana? Dá para a gente avaliar dessa forma? Ele pode mudar, mas quem diz que sabe, não sabe. Eu não acredito. Eu acho que é muito cedo. E tem uma questão que o Trump não muda, entendeu? Então o Trump continua a repetir o Trump como a gente viu na convenção. Entendi. Vários eventos aconteceram, né, dessa semana, inclusive um deles foi a confirmação do J.D. Vance como vice do Trump, né? Eu queria que você explicasse, Lúcia, pra gente quem que é o J.D. Vance, que foi anunciado aí na convenção de terça-feira como vice do Donald Trump. O J.D. Vance entrou em grande evidência em 2016 por causa do livro best-seller dele de memórias, Hillbilly Elegy, Era Uma Vez um Sonho. Sim. O livro ficou não sei quanto tempo na lista dos mais vendidos, voltou essa semana, e foi considerado, na preguiça intelectual americana, especialmente da mídia americana, uma explicação para a vitória naquele momento inesperada do Trump. Eles usaram o livro como uma explicação para essas pessoas esquecidas da Virgínia Ocidental, essas pessoas, a classe trabalhadora branca americana, por exemplo, de indústrias como mineração, de áreas com decadência econômica. Eu detestava o livro desde o começo, porque eu achava o J.D. Vance um hipócrita, um cara que representava, era uma coisa meio fetiche, sabe? O trabalhador branco como um preguiçoso, que é mesada do governo, que não tem fibra para trabalhar, para conseguir o sonho americano, sabe? Eu acho que o livro é um livro intelectualmente desonesto, não gosto do livro. Curiosamente, Hollywood conseguiu fazer um filme pior do que o livro. Então é por isso que ele entrou em grande evidência. Agora, você viu que na convenção ele ataca Wall Street, acabou, não vamos mais nos curvar para Wall Street. Um dos maiores financiadores da campanha é um bilionário que faturou exatamente com as falcatruas de Wall Street, com os esquemas de Wall Street depois da crise do subprime, entendeu? Ele é muito hipócrita. Sim, o Vance, Lúcia, ele já chegou a fazer algumas críticas, né, muito ferrenhas ali ao Donald Trump, né? O que faz ele mudar de ideia e passar a apoiar o Trump nesse momento? Olha, pessoas que conheceram o J.D. Vance tem 39 anos só, pessoas que conheceram ele na faculdade na Universidade de Yale, né, onde ele foi bolsista, e depois, no comecinho da carreira dele, ele é muito inteligente, mas ele jamais vai ser acusado de manter uma opinião por princípio. Ele troca de opinião como pessoas trocam de roupa, entendeu? Ele não tem menor apego às coisas que ele afirmou no passado. Tanto que o colega de dormitório dele, da universidade, ficou tão chocado
com as coisas que ele falou para se eleger senador agora em 2022, né? Que ele publicou uma mensagem que ele tinha escrito longa de 2016 dizendo que o Trump era um horror, que era ridículo, que ele seria capaz até de votar na Hillary Clinton para evitar o Trump, e disse que o Trump seria o Hitler, poderia ser um Hitler da América, entendeu? Então ele é um cara assim completamente maleável, ele é a pessoa que ele precisa ser naquele momento. Agora tem uma coisa interessante, vazaram um áudio dele essa semana em que ele fala de reprodução, direito ao aborto, de uma maneira tão retrógrada. Inclusive ele é contra o divórcio. Ele é um cara assim completamente machista. E tem muita gente um pouco assim esfregando as mãos, porque se ele não fugir do debate, ele vai debater com a ex-promotora Kamala Harris. E tem gente que acha que ela pode humilhar o J.D. Vance. Sim. Lúcia, a gente já vai falar, ontem teve uma convenção, né, do Partido Republicano, mas na terça-feira teve uma primeira. Eu queria que você falasse pra gente qual foi o saldo dessa convenção do Partido Republicano na terça-feira em Milwaukee. Olha, eu acho que a coisa principal é que é raro, mesmo no Partido Republicano é muito disciplinado com questão de mensagem, bem mais do que os democratas. Uhum. Mas é raro uma demonstração de unidade desse nível, entendeu? Não tem mais... não dá mais para você falar a ala moderada do Partido Republicano e a ala mais à direita. Agora é tudo trumpista, entendeu? Não tem assim... Antigamente havia, por exemplo, um bloco do Senado, que eram pessoas um pouco mais liberais, entendeu? Menos radicais em questões sociais. Não tem mais isso, não. A convenção foi um sucesso absoluto de aglutinar tudo em torno do Trump. Sim. E, Lúcia, essa semana, como a gente falou, né, teve vários eventos, né? Um deles também houve ali o arquivamento de um processo contra o Donald Trump sobre documentos sigilosos, né? Eu queria que você explicasse para a gente o que é esse processo e qual que é o impacto dessa decisão do arquivamento para as eleições americanas. Ironicamente, dos 4 processos, esse era examinado como o mais fácil de condenar, porque é uma coisa muito mais preto e branco, entendeu? Ele roubou os documentos. Ele não só roubou os documentos, como começaram a aparecer alegações, depoimentos de testemunhas, de que depois que o governo federal já tinha pedido para ele devolver os documentos, ele continuou escondendo os documentos, trocando os documentos de lugar. Tem um áudio dele mostrando um documento secreto para um visitante de Mar-a-Lago. Porque Mar-a-Lago é um bordel, entra todo mundo. Mar-a-Lago é uma mistura de circo, bordel e tipo um escritório político, entendeu? Já pegaram espiã chinesa com 6 celulares, não sei quantos computadores. É uma loucura, Mar-a-Lago. Então, pessoas que roubassem 1/10 dos documentos que ele roubou, que ele diz que não eram secretos, porque ele determinou que não eram secretos, que é completamente piada, entendeu? Uhum. Achavam que esse processo era o mais claro para condenar ele. O problema é que a juíza escolhida para o processo é uma juíza que faz o Dias Toffoli parecer quase um jurista. A mulher é tão ignorante da lei americana e ela é tão aparentemente amarrada com o trumpismo, entendeu? Que ela emite decisões horrorosas, assim, que as pessoas ficam rindo. Só que agora não tem graça porque ela jogou o caso fora, mas o conselheiro do Ministério da Justiça, da Secretaria de Justiça, vai apelar. A coisa melhor que poderia acontecer seria, no processo de apelação, a juíza ir para escanteio, entendeu? Uhum. Porque essa juíza vai se opor a qualquer coisa que traga justiça para o Trump. Ela já deixou isso claro ao longo de mais de um ano. Sim, e essa decisão, Lúcia, qual que é o impacto dela para as eleições americanas? No momento eu acho que nenhuma é expressiva, entendeu? Uhum. A sentença dele pelas condenações que já aconteceram em Nova York foi adiada por causa daquela decisão da Suprema Corte que disse que ele é impune. Uhum. Então o juiz corretamente, embora seja uma lástima, mas o juiz corretamente adiou a sentença
E tem uma grande chance da eleição ocorrer sem o eleitor americano, o público americano, ser informado dos crimes que ele cometeu, como o 6 de janeiro, instigar o 6 de janeiro, roubar documentos. Isso aí não são alegações remotas, são exemplos de criminalidade. Sim. E, Lúcia, ontem, como eu falei, teve aí uma segunda convenção ali do Partido Republicano, né? Eu queria que você falasse pra gente o que você destaca ali do discurso do Donald Trump nessa quinta-feira. O problema do Trump é que eles não conseguem, ele não tem rédeas, entendeu? Então, o primeiro foi o discurso mais longo da história de todas as convenções. O Fidel Castro deve estar com inveja no túmulo. Ele deixou as pessoas bocejando, entendeu? Ele começou muito emocionado, ficou todo mundo muito emocionado, porque ele fala, eu não era para estar aqui, não era para eu estar aqui, para estar vivo, se eu tivesse virado a cabeça, eu não estaria aqui. E aí ele criou todo um clima de emoção intensa. Foram 93 minutos de discurso, mas com 20 e poucos minutos ele já começou na maluquice dele, sobre impostos, sobre nós e eles. Primeiro ele começou dizendo que eu vou governar para todos, a gente precisa de unidade. Aí começou o nós e eles, repetindo que a eleição de 2020, a eleição do Biden foi roubada dele, ele não vai deixar roubar a eleição de novo. E tem mais essa questão, olha só, quando você notava que ele saía do teleprompter, do discurso escrito, ele começava já a enrolar a língua de novo, entendeu? Então, eu acho que, inclusive, tem um momento ali, coisa assim, que é uma coisa entre mestre de cerimônias de circo e doente, e o seu tio maluco que mora no sótão, que ele começou assim, ele chegou e falou assim, a mídia não gosta quando eu falo, e aí gritou, o grande finado Hannibal Lecter, o canibal do Silêncio dos Inocentes, ele está obcecado, parece uma coisa de pessoa que não está batendo bem, né? Ele está obcecado em ficar falando do Hannibal Lecter, e ele fala, no meio da convenção, isso não é um estadista, ele fala assim, o Hannibal Lecter vai gostar de comer você para o jantar, entendeu? Então, esse negócio do Hannibal Lecter, aliás, eu soube que o Anthony Hopkins, o ator do filme, está muito chateado, ele foi notificado agora sobre essa história do Trump, ele está muito aborrecido. Mas eu acho que esse, por exemplo, é um exemplo de como há dois pesos e duas medidas, entendeu? Os democratas estão se canibalizando com o envelhecimento do Biden, que não chega perto desse nível de destempero mental do Trump. E eu fico muito chocada com isso, que a imprensa continua tendo o tabu de não admitir que o Trump está num processo de deterioração mental evidente. É só você sentar e ouvir as gravações dos comícios dele quando não estão editadas, quando são inteirinhas, entendeu? É uma quantidade de maluquice que, se um parente seu falasse isso num jantar de família, você puxava de lado e dizia, não dá mais. Falando em mídia, é a minha próxima pergunta, né? Como que se compara, Lúcia, o papel da mídia e a cobertura do Trump de 2016, 2020 e deste ano? Curiosamente, essa eu não seria capaz de prever. Tem dois fatos muito importantes acontecendo, e o Trump é o provocador desses fatos. Primeiro é que o Rupert Murdoch, que é dono da rede Fox, que é a rede trumpista, praticamente uma agência do trumpismo. O Rupert Murdoch é dono da Fox, do Wall Street Journal, que é um dos maiores jornais americanos, talvez a maior circulação, e dono do tabloide Nova York New York Post. Ele está com 90 e poucos anos, e ele elegeu gente na Austrália, de onde ele vem, elegia no Reino Unido, e ajudou a eleger o Trump. E ele passou meses, semanas, sei lá, ligando para o Trump e dizendo, não coloque o J.D. Vance de jeito nenhum. Por favor, coloque o Doug Burgum, o outro que é governador da Dakota. E o Trump não ouviu. Então, essa convenção marcou assim, um dane-se para o Rupert Murdoch, que vai continuar puxando o saco dele, porque o Rupert Murdoch ele está sempre do lado de quem está no poder, mas ele tentou, primeiro, ele promoveu a candidatura do Ron DeSantis. Ele não queria o Trump em 2024 de jeito nenhum. Como o Ron DeSantis foi um fracasso como político, um candidato, não se tornou popular, ele teve que engolir o Trump, tanto que o Murdoch chegou na convenção lá, foi lá, velhinho,
mancando um pouquinho, mas estava lá, entendeu? Agora, tem meio um racha, que, para você ter uma ideia, que até o filho mais velho de Trump que discursou, saiu depois falando, a gente está pouco se lixando para o Rupert Murdoch. Isso é interessante. A outra coisa é o seguinte, isso não deve ter chamado a atenção aí, mas na segunda-feira passada, de manhã, um dos programas, talvez um dos mais assistidos da manhã, que é o programa que a elite da classe política vê que o Biden assiste, que é um programa da rede de cabo, MSNBC, que é liberal, a Fox é de ultradireita e a MSNBC é liberal. O programa saiu do ar subitamente, tem âncoras super poderosas, é o programa assistido pela classe política que circula entre Washington e Nova York. O programa saiu do ar subitamente e disseram que iam colocar no lugar uma série de reportagens sobre o atentado ao Trump. E no dia seguinte, o âncora entrou no ar e ameaçou se demitir. O que aconteceu? Quem é a dona da MSNBC? A Comcast, que vai ter, numa presidência Trump, várias questões de negócios do resto do conglomerado para serem julgadas pelo governo federal. Então, isso foi um momento assustador de timidez e temor da imprensa, supostamente independente, mas que é de propriedade de conglomerados, que já está dando uma recuada. A CNN já deu uma recuada em relação ao Trump. A participação da CNN naquele debate, que foi um desastre para o Biden, a participação dos âncoras da CNN foi vergonhosa. O Trump mentia, o cara falou, obrigado, senhor presidente, e fazia a próxima pergunta. Ninguém desmentiu o Trump. Então tem esses dois movimentos, o Trump dando uma banana para o padrinho dele, que é o Murdoch, e a imprensa supostamente independente começando a ficar com medo do Trump. Vamos falar agora então do Biden, já que a gente já pegou isso como gancho. A minha última pergunta, Lúcia, eu queria saber de você, como que está essa discussão sobre as chances do Biden ser substituído? Algo mudou durante essa semana? Está mudando o tempo todo. Até antes da gente conversar, apareceu um furo aqui da NBC dizendo que a família do Biden... O Biden é um sujeito extremamente tribal. Ele ouve a mulher, a irmã, o filho, ele ouve um grupo, o mesmo pequeno grupo de pessoas, amigos próximos, há 40, 50 anos, entendeu? Uhum. E ele aparentemente começou a discutir com a família como seria um cenário em que ele saísse. O que aconteceu é que hoje ele avisou, ele tá de quarentena, de Covid, né? Uhum. Ele avisou que segunda-feira ele volta à estrada em campanha, dando o recado. Não vou sair nesse momento, mas aconteceram coisas importantes essa semana. Num espaço mais ou menos de 24 horas, vazaram 3 conversas privadas dele em sequência que estava na cara que era para fazer pressão. A conversa que ele teve com o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, a conversa que ele teve com o empresário de Hollywood, o Jeffrey Katzenberg, que é não só um grande levantador de fundos dos milionários, bilionários da Costa Oeste, mas ele tem um cargo na campanha, de co-direção da campanha, que disse que acabou o dinheiro. Supostamente ele disse para o Biden, ele falou, a fonte secou. Se você não sair, não vai ter dinheiro para você mais. E a terceira é ainda mais grave, que é a Nancy Pelosi, que era presidente da Câmara e é a mulher mais poderosa da história política americana, foi a mulher que era a segunda na linha de sucessão, vazou também a conversa dela com o Biden, que ela disse para ele que se ele continuar... o que eles estão apavorados é que aí os democratas podem perder o Senado, que eles têm por uma margem de 1, e podem ter perdas na Câmara que vão deixar a Casa Branca na mão do Trump e o Congresso na mão dos republicanos. Aí, entendeu? Aí é um desastre. Sim, vamos esperar aí os próximos... Agora, tem mais uma coisa, viu? O Biden, ele tá dizendo, não, porque vocês ficam repetindo pesquisas, mas teve muita gente que estava atrás da pesquisa e ganhou. Não é verdade. Nos últimos, talvez, 100 anos, só 2 presidentes em exercício, Harry Truman, depois da guerra, 48, e o Bush, filho, em 2004, na reeleição, são os únicos 2 presidentes em exercício que chegaram a ficar atrás do desafiante a essa altura da campanha, tá? Então, a situação do Biden não é boa nas pesquisas. É verdade que a situação dele não é boa. E a outra coisa que dói na gente é o seguinte, é que vazou outra história aqui,
E isso, obviamente, vazou com o acordo dele. Supostamente uma pessoa próxima ao Biden, que eu não sei se chama Joe Biden, vazou hoje que ele está furioso e dizendo que essa gente que está pressionando ele a sair, por essa gente ele quer dizer Obama, Nancy Pelosi, Schumer. Olha que coisa dura, estas foram as pessoas que nos deram o Donald Trump, porque eles insistiram na Hillary em 2016. Eles estavam errados em 2016 e estão errados agora. Foi esse o recado que o Biden mandou. Que em 2016 o Obama chegou para o Biden, que tinha servido o Obama 8 anos com uma fidelidade canina, falou, não, agora você não se candidata porque está na hora da Hillary. Então Sim. Tem uma mágoa aí muito triste da gente assistir. Bom, vamos continuar acompanhando a cobertura aqui da Folha das eleições americanas, né? Muita coisa pode acontecer aí nos próximos dias. Lúcia, muito obrigada por ter vindo aqui ao Como é que é. Foi muito boa a nossa conversa e volte sempre aqui. A gente vai te convidar. Obrigada pelo convite. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Segunda-feira estaremos de volta. Eu espero vocês. Tchau, tchau.